Muito de nós já ouvimos dentro do próprio sistema evangélico vários assuntos, várias pregações sobre a parábola do reino. Parece que quanto mais nós ouvimos essas pregações sobre a parábola do reino, quanto mais nós ouvimos sobre esses líderes evangélicos falar sobre essas parábolas, mais confuso e mais vazio ficam as pessoas. Elas não conseguem discernir, nem com a ajuda do pregador, de suas denominações evangélicas, porque isso não é denominação, isso é dominação. Parece que, só tirar aqui mais uma aba que abriu, essas pregações sobre a palavra não vai conseguir. Legal. Então, como nós íamos falando, essas dominações evangélicas, elas acabam confundindo as pessoas. As pessoas não têm noção do que é o reino dos céus. Elas até ouvem os seus líderes falando, mas elas não têm noção, elas não conseguem entender, elas não conseguem compreender o que é o reino dos céus. Elas até ouvem falar do reino dos céus, elas ouvem. Eu tenho certeza que você que agora está ouvindo esse vídeo, mesmo que você não goste do irmão Edinho, da maneira que o irmão Edinho conduz, estuda a informação, mas eu gostaria que você deixasse de lado o irmão Edinho, eu gostaria que você deixasse de lado o canal Últimos Dias e focasse no reino dos céus. O que nós vamos falar aqui hoje, eu tenho certeza, vai mudar muito a sua forma de enxergar até a vida que você está vivendo agora. Eu tenho certeza que quando você pegar a sua Bíblia que você tem na tua casa, e mesmo que seja contra a sua vontade, mesmo que você não queira fazer isso, mas se você pegar, você vai ver que essa minha folga que eu tive hoje, que eu tirei, ela não foi à toa. Você vai ver que você não pegou a sua Bíblia à toa e você não vai ficar fazendo um estudo de um monte de palavras no ar. Você vai ver que não é isso. Você vai ver que quando você pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo aqui agora aquilo que lhe pertence e que as dominações evangélicas, elas não te pregam, elas não te passam. Quando você pegar a sua Bíblia e abrir justamente aonde nós vamos pedir que você abra, que é naquela passagem de Mateus, capítulo 13, que as dominações evangélicas faz você abrir dentro dos templos. Você já leu essa passagem muitas vezes, eu vou me incluir também. Nós já lemos essa passagem que nós vamos ver aqui agora, muitas vezes dentro do templo, dentro das dominações evangélicas. Nós já lemos muitas vezes. E o que acontece? Acontece que nós lemos essas passagens, mas elas, ao invés de nos enchermos de uma alegria, essas passagens que esses líderes religiosos pegaram de Mateus 13, elas nos deixou muito mais confusos ainda. Porque eles não conseguem explicar Mateus 13 para a igreja evangélica. O pastor, o padre, o rabino, dentro da denominação das sinagogas, eles não conseguem explicar essa passagem. Eles fazem até campanha com essa passagem do joio e do trigo. Eles fazem até a campanha daquela passagem do semeador. E são essas duas parábolas que nós vamos tratar aqui hoje. E você vai ver como era fácil, como que essa compreensão, como esse entendimento estava diante de nós.
mas nós não compreendíamos. Por que nós não compreendíamos? Porque aqueles que estavam anunciando essa passagem, eles não estavam dentro dessa passagem. Eles não tinham conhecimento do que eles estavam pregando em cima dos seus altares. E por isso o povo vai ouvindo essa passagem, eles até ouvem, como nós já ouvimos várias vezes. No meu caso, eu já preguei muitas vezes sobre essa passagem, quando estava dentro do sistema religioso, mas a gente ouvia, mas a gente não compreendia. E esse estudo que nós vamos ter aqui agora, ele vai fazer com que você venha ouvir, compreender e produzir a sua vida muito melhor do que quando você ouvia no sistema, mas você não compreendia. É uma proposta que o canal Último Dia está fazendo para você. Não é você ouvir o irmão Edinho e nem compreender o irmão Edinho, mas é você ouvir essa passagem de Mateus 13, esse capítulo 13, e você não só ouvir, mas você compreender. Você vai ver que o método que nós vamos usar aqui nessa passagem é da própria Escritura. Não é método de pregação, não é método de pegar versículo isolado, mas é justamente o que a Yahushua quer. Que nós não só venhamos ser ouvinte, mas que nós venhamos alcançar, através do que nós ouvimos, a compreensão dos fatos, de por que você trabalha tanto, dá um duro desgraçado, tenta ter suas coisas, tenta ter o melhor dentro da sua casa, tenta comprar o melhor para você. Muitas vezes nós até vamos a uma denominação evangélica fazer uma campanha, uma fogueira santa, passar no sal, pegar a rosa, o óleo ungido, no afã de, nessa vida aqui, com esse tipo de doutrina, abrir portas de emprego, portas de oportunidades. Ver o marido sair da mão de amante, a esposa voltar para casa. Então, o que as pessoas fazem? Elas buscam recurso num reino. E esse reino que ela está buscando, que as igrejas evangélicas estão oferecendo para nós, ela é um reino temporal. E é justamente disso que nós vamos falar para você. Existem dois reinos sendo pregados no mundo. O reino dos céus, que é o reino eterno, e o reino temporal. Qual é a diferença dos dois? Nós vamos ver agora na parábola que as dominações evangélicas não conseguiu nos transmitir. Que as denominações evangélicas pregaram tanto isso nas denominações, mas elas não conseguiram passar o recado da informação. Elas não conseguiram se comunicar através dessa parábola com o seu público-alvo, que são os crentes da religião evangélica, pelo qual eu também fazia parte. Então, eu gostaria que, se você tiver tempo agora, se você não tiver, esse vídeo vai ser repostado na internet. Se você não conseguir ver esse vídeo agora, ele vai estar lá no YouTube, com um link na minha página do Facebook. Eu tenho certeza que você vai ver que aqui não tem a mão de Edinho, não tem nada do irmão Edinho aqui. Tem sim uma pessoa que viu o que não via dentro das dominações evangélicas. Algo que eu cansei de pregar, eu cansei de ouvir, mas eu nunca consegui compreender. Então, aqui nesse estudo, nós vamos ter 3 pontos importantes. Tem um caderno aí?
Pega a sua caneta. Porque quem sabe você também não faça esse estudo para uma pessoa a quem você ama. Quem sabe você está pensando assim, pô, esse estudo vai ser muito chato. Tal. Mas quem sabe quando você acabar de ver esse estudo, o que você vai receber, o que você vai ver, o que vai te impactar, o que vai deixar você maravilhado nesse estudo. Se você anotar aí, que eu creio que vai valer a pena, não vai ser um estudo comprido, você vai poder pegar quando seu marido chegar, quando a sua esposa chegar, quando seus filhos chegar, quando seu pai e sua mãe chegar, quando seus amigos estiverem com você, você vai ter uma facilidade de explicar para eles algo que se torna até chato quando você ouve de novo nas denominações. Então veja aqui, Mateus capítulo 13, eu não vou ler todo o capítulo. Eu vou te falar do capítulo, porque senão vai ficar muito chato. A gente vai estar lendo uma coisa que nós já conhecemos. Porque o que eu vou ler aqui, você já cansou de ouvir no sistema, nas dominações evangélicas. Você cansou de ouvir nas dominações. Então não vai ser necessário que eu venha ler todo o capítulo 13. Mas eu venha ler as partes principais desse capítulo. Que você vai ver que é algo interessante quando nós enxergamos com os olhos o que nós não enxergávamos quando estávamos dentro das dominações evangélicas. E eu quero dizer para você, de Mateus capítulo 13, a partir do verso 4 ao verso 8. Só do verso 4 ao verso 8 ou 9, né? Que é tão pequenininho. Eu quero dizer para você de duas parábolas. Uma é a parábola do semeador, que sempre foi pregado nas denominações. E tenho certeza que quando você para e esbarra com essa parábola, você passa ela, você nem lê, de tão chato que às vezes parece que ela é, que você não quer ler. Não é assim? Não tem passagem na Bíblia que a gente olha e diz, isso aqui é muito chato, vou procurar outra coisa para ler na Bíblia, porque isso aqui eu não quero ler. Isso aqui é muito chato, isso aqui eu já li, isso aqui eu já sei. E a gente deixa de lado algo que tem poder para mudar conceito na glândula pineal. E a outra passagem importante é do joio e do trigo, que você vai encontrar ela também no livro de Mateus, no capítulo 13, no verso 24 ao verso 30. O que me chamou a atenção e me fez fazer esse vídeo aqui é algo também que vai chamar muito a sua atenção. É que para ambas duas passagens, elas têm coisas ocultas aqui que você vai enxergar agora. E que ela tem uma segunda explicação. Uma em forma de parábolas, que o Salvador fala abertamente, que ele fala de forma oculta para o povo, e outra numa forma limpa, sem parábola, que ele fala abertamente para os seus discípulos. Então, aonde é que ele fala a parábola do semeador? Em forma de parábolas, para o povo, para a multidão. Então, anota na tua Bíblia aí, ó. Anota no seu caderno. Aonde ele fala de forma de parábolas, parábolas quer dizer, é tudo aquilo que é comparado das coisas desse mundo ao que vai acontecer no reino dos céus. Porque as coisas desse mundo são cópias do que vai acontecer em Sião. Eu quero repetir isso para você de novo. Por que o Salvador falava em parábola? E o que é parábola? Parábolas são comparações feitas de um mundo que explica o que vai acontecer num outro mundo. Ou seja, quando o Salvador pegava uma comparação deste mundo, ele estava querendo dizer que a mesma coisa que acontece aqui vai acontecer também em Sião, mas de maneira muito mais forte, muito mais linda, muito mais bonita do que a forma que acontece nesse mundo. Por exemplo, você vai comer, vai trabalhar para poder ter dinheiro para comer, para se vestir. Lá em Sião também você vai comer e vai se vestir.
Mas a forma que você vai conquistar essas coisas em Sião é muito maior, muito mais sublime do que a forma que a gente fazemos aqui para conseguir o mesmo alimento e a mesma vestimenta. Então, no livro de Mateus, aí anota aí agora, se você quiser anotar, estou só compartilhando com você. No livro de Mateus, no capítulo 13, do verso 4 ao verso 9, foi a história do semeador que o Salvador falou para a multidão. E ele falou essa história para a multidão através de parábolas, através de comparações. Então, a parábola, ao invés dela facilitar o entendimento, muitas vezes ela dificultava. Por que ela dificultava? Não porque o Salvador estava dificultando. O Salvador estava até facilitando, mas o povo não conseguia entender a parábola, porque, embora eles sabiam que a comparação era o sistema do mundo que nós vivemos, mas o povo não estava conseguindo enxergar Sião. E quando você não consegue enxergar o outro lado pelo qual está sendo comparado a história, tudo para você se torna incompreensível. Você não consegue compreender. Por isso que a pessoa que está dentro das dominações evangélicas, elas não conseguem compreender. Por que ela não consegue compreender? Porque elas não sabem que o reino dos céus é Sião. Então ela vai comparar com o quê? Você parou para analisar? Mas quando você descobre que o reino dos céus é Sião, o que você lê na escritura de parábolas do reino, você vai enxergar de uma forma tão nítida que você vai sozinho começar a rir. Tamanho você vai se sentir maravilhado por enxergar coisas sozinho que você não enxergava quando tinha o líder do sistema religioso evangélico. Eu tenho certeza, quando você vê outras parábolas que nós não tratamos aqui depois desse estudo, eu até digo que até agora mesmo, você vai dizer, caramba, eu lia isso na igreja, eu ouvi o meu pastor pregar isso para mim. E por mais que ele pregava, eu aplaudia, eu vibrava, mas eu não conseguia nunca entender. E agora você vai entender por quê. Porque a comparação que o Salvador está fazendo aqui, deste mundo, você agora pode pegar essa comparação e você vai ter o outro lado do que ele está querendo comparar com essa palavra. Você já sabe que agora o Salvador está comparando o que acontece nesse mundo com o que vai acontecer no reino dos céus, que você agora sabe que é Sião. A coisa clareia. Então, pega comigo, aí, ó. Pega o teu caderno aí agora, a caneta aí. Eu vou te dar uma dica. No livro de Mateus 13, do verso 4 ao verso 9, o Salvador está pregando essa parábola do semeador para quem? Para a multidão. Então, essa parte de Mateus 13, do verso 4 ao 9, é para a multidão. Ok? Colocou aí? Legal? Legal. É importante você ter um pouquinho de paciência agora. Eu estou fazendo todo esse... Porque quando a gente começar a ler mesmo, a gente não vai parar. Porque você vai ver o que vai acontecer contigo. Quando você começar a ler, você vai ver por que foi importante a gente começar assim. Até para você poder ver que realmente como vai te envolver esse estudo. Certo? E no livro de Mateus 13, do verso 19 ao verso 23, o Salvador já prega o mesmo assunto, que é o assunto do semeador, mas ele não prega mais por parábolas, porque dessa vez, aqui em Mateus 13, 19 e 23, ele está falando o mesmo assunto de Mateus 13, 4, 9, mas não por parábola, porque dessa vez ele está falando para os apóstolos, para os discípulos. E para os discípulos, o Salvador não pregava por parábolas.
Ele pregava abertamente. E é esse abertamente que hoje o Salvador Yahushua, através do seu Espírito, quer falar comigo e com você. E você vai compreender por que existem pessoas que estão pregando contra o reino dos céus, outras que estão pregando ocultando o reino dos céus, e outras que estão mostrando o caminho do reino dos céus, que é Sião. Pegou aí? Legal. A outra parábola que nós vamos falar, depois dessa, vai ser do trigo e do joio. Você já ouviu falar do trigo e do joio? Bom, nós fomos ensinados que o trigo é o crente, é o cristão. E o joio é o falso crente, é o falso cristão. É aquele irmão, aquela irmãzinha que está dentro da igreja, mas ela não é fiel, ela falta, ela não evangeliza, ela não engraxa o sapato do pastor, não lava o carro do líder. Então, essa pessoa é o joio. Aquele crente que brinca de igreja, como nós fomos ensinados. Você está compreendendo isso? Então, nós aprendemos que essa parábola, sim. Dentro das dominações evangélicas, nós aprendemos uma outra imagem do trigo e do joio. Mas hoje, agora, você vai saber quem é o joio e o trigo, e você vai ficar pasmo, você vai ficar maravilhado quando você souber quem é o joio e quem é o trigo. De repente você está pensando que eu vou dizer que o joio é o pastor, é o líder, a igreja. Você vai ficar maravilhado. E quem vai te revelar quem é o joio e quem é o trigo é o próprio Salvador, quando ele falar na explicação da parábola do joio. Então você vai ter a parábola do joio em Mateus 13, 24 ao 30, e depois vai ter a sua explicação. Ele vai falar quando ele fala aqui do joio, em Mateus 13, 24 ao 30, ele está falando para a multidão, então eu estou falando por parábola, por comparação. E quando ele falar da explicação do joio e do trigo, no Mateus 13, 36 ao 43, ele vai estar falando para os discípulos abertamente. E é essa forma abertamente, e é essa proposta de Yahushua que ele tem para conosco nessa manhã. Então, tá beleza aí? Preparados então, irmão? Vamos começar o nosso estudo? Tá com o seu caderno aí? Tá com a sua Bíblia? Eu te garanto. Você talvez está pensando, vou perder tempo. Negativo. Vamos começar aqui então? Vamos lá então. Então vamos abrir no livro de Mateus 13, no verso 4 ao 8. Aqui é o Salvador falando para a multidão. Ok? Aqui é o Salvador falando para a multidão. Então vamos ver, vamos começar o nosso estudo agora, Mateus 13, verso 4 ao 9. O que eu e você juntos vamos ler é a história do semeador. Que o Salvador vai estar contando a história do semeador por parábola, porque aqui ele está falando com a multidão. Vamos ler junto? Vamos lá então. Do verso 4 ao 9. E quando semeava, o Salvador está falando para a multidão. Então, o que ele está falando para a multidão? Olha aqui, ó. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Pensa as pessoas ouvindo essa parábola. Não entendi. Segundo, verso 5. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas quando o sol queimou-se e secou-se,
então secou-se porque não tinha raiz. Esse é o segundo grupo daqueles que ouvem o reino dos céus. Terceira parábola, para o povo ainda. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Esse é o terceiro grupo de pessoas que ouve o reino dos céus. E o quarto grupo, porque é só 4, viu? Caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra a 30 por 1. Essa foi a parábola. Essa foi a parábola. Certo? Às vezes está falhando aí, irmão, mas por isso que eu estou bem devagar, porque eu sei que falha aqui às vezes, aí você perde o irmãozinho falando. Então, eu volto um pouquinho, porque é que eu consigo ver que falhou. Então, esses quatro grupos de pessoas que ouviram a parábola do reino dos céus foi dita para o povo. O povo foi embora para casa, ninguém questionou. É igual um culto evangélico, né? As pessoas não questionaram, não perguntaram uma explicação para o Salvador. Pai, explica. Não, o povo ouviu aquilo, se maravilharam e foram para casa. Pronto, acabou. Os discípulos, que era para entender essa parábola, que era para o povo, eles não entenderam o que o Salvador estava dizendo. É aí que você vai começar a achar legal esse estudo. E eu te pergunto, se os discípulos não compreenderam essa parábola, que era para o povo, imagine o povo. Imagine o povo. Se os discípulos não entenderam, aí você vai ler depois, do 10 até o 17, que eu não vou ler aqui. Eu vou só te falar o que acontece. Depois você lê. Ali os discípulos chegam para o Salvador, para Yahushua, e digam: Pai, nós não entendemos essa parábola que o Senhor falou para o povo. O que o Senhor quis dizer com a semente que caiu no pé do caminho, em solo rochoso, em solo espinhoso e no solo fértil? Nós não entendemos, não. Só pode explicar para a gente. E o Salvador disse para ele o seguinte: olha, para a multidão, eu prego por parábolas, para que eles ouçam e eles não entendam mesmo. Porque eles estão tão preocupados com o reino temporal desse mundo, que eles só param para me ouvir porque tem gente ouvindo. Mas veja, eles foram embora, sem ao menos me perguntar a explicação da parábola. Então, as pessoas hoje, elas estão querendo muito ouvir, mas não estão tendo a vontade de compreender. Então, Salvador disse: olha, para eles eu prego por parábolas, mas para vocês, eu não vou pregar por parábolas. Eu vou falar para vocês essa parábola do semeador abertamente. Vocês vão entender o que eles não entenderam. Porque eles só ouviram, mas não perguntaram. Eles não queriam compreender. Porque você só consegue compreender quando você busca entender o que você ouviu. Se você só ouve e mesmo sem compreender você bate palma e vai embora, isso quer dizer que aquilo ali vai ser para você infrutífero. Então aí, Yahushua pega os discípulos, senta só os discípulos, só os 12, e ele pega essa mesma passagem da parábola do semeador, de Mateus 13, do verso 13 ao 9, e ele prega aqui, então, essa mesma passagem, agora em Mateus 19 ao 23. E ele vai pregar agora abertamente.
E aí você vai ver, se você conseguiu entender que Sião é o reino dos céus, você vai agora poder comparar a parábola a alguma coisa. Porque você não conseguia compreender quando estava na tua denominação evangélica, porque o pastor pregava a parábola, mas não te mostrava o outro lado que tinha que ser comparado, que era o reino dos céus, apontando para Sião. Agora os discípulos sabem que o reino dos céus é Sião. Então veja como é que vai ficar mais fácil agora. Ó. Aí o Salvador pega os discípulos e o que ele pregou para a multidão por parábolas, agora ele vai falar para os discípulos abertamente. Olha aqui, vamos lá então. Então, Mateus 13:4, que ele pregou para a multidão, ele vai explicar agora em Mateus 13:19, só para os discípulos. Então vamos ver? Ouvindo alguém, olha o que ele fala: escutai, pois, a parábola do semeador. Falou para os discípulos. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, e está explicando Mateus 13, verso 4. No livro de Mateus 13, verso 19. Então, 19, o versículo 19 está explicando o versículo 4. Se quiser escrever no teu caderno aí, você bota aí, ó. O livro de Mateus 13. O Salvador agora está explicando no verso 19 para os discípulos o que ele falou no verso 4 para a multidão, e a multidão foi embora, sem entender. Então ele está explicando aqui, ó. Ouvindo alguém a palavra do reino, Sião, agora sim, tem fundamento. E não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado aonde? No coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ele está dizendo para o discípulo, olha, o primeiro grupo de pessoas que foi anunciado o reino é aquela pessoa que, ouvindo a palavra do reino, que é Sião, ela não entendeu. Ela não entendeu. Sabe quando você fala com uma pessoa, a pessoa não entende? Irmão, eu sou da igreja, eu nunca ouvi isso lá. Você gosta de Sião, isso é balela, isso é palhaçada. Ela não entende. Se ela não entender que o reino dos céus é Sião, ela não vai entender nenhuma parábola que está na Escritura. E quando ela não entende, o maligno, que também tem os seus olhos em Sião, não sei se você sabia disso, os judeus da ONU, que tem o seu foco em Sião, o que eles vão fazer? Eles vão fazer de tudo para arrebatar o que lhe foi semeado no coração. Quando você abre a internet e vê um grupo de pessoas que estão até usando o dicionário maçônico, o que é a maçonaria para você confiar e que crédito a maçonaria tem para falar contra aquilo que nós estamos dizendo? As pessoas não crêem na Bíblia, mas elas crêem no dicionário maçônico. Como se a maçonaria fosse verdadeira e só pregasse a verdade. É basicamente o que está aqui. Olha aí, ó. Vem o maligno e arrebata, vira e volta, tá vindo gente botando no meu e-mail. Irmão Edinho, olha o que estão falando do reino dos céus. Irmão Edinho, olha o que as pessoas estão falando aqui, ó, que Iarro não é o nome do Salvador. Irmão Edinho, ó, fizeram um vídeo dizendo que Sião não é reino dos céus. Ó, irmão Edinho, meu irmão, você está buscando o que nós vamos ler daqui a pouco na segunda parábola. Segura aí. Tem que ter muito cuidado com isso. Porque não é só pessoas que estão semeando coisas do reino de Sião. Existe um outro reino que está sendo também semeado. Nós já vamos ver já. Não vamos fugir do foco.
Depois o Salvador, ele explica a segunda parábola, que ele vai explicar aqui, é a segunda parábola do versículo 5. A segunda parábola do versículo 5 e versículo 6 estão juntas, que ele falou para a multidão em parábolas, ele vai falar abertamente aqui no verso 20. Ele diz: porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Nossa, irmão Edinho, o reino dos céus, é Sião, que maravilha, eu estou feliz. Ela se maravilhou, ela ficou feliz com a informação que o reino dos céus é Sião. Ela está maravilhada, está feliz, ela está dando pulo. Mas veja, ela ouviu igual o primeiro grupo. Aqui, ó. E a recebe imediatamente com alegria. Mas, e está cheio de gente assim, ó. Mas não tem raiz em si mesmo. Ou seja, ela não tem o dono de Sião dentro dela. Ela quer até entrar em Sião, mas a raiz, que é Yahushua, ela não aceita. Ela quer entrar em Sião por... Ela até aceitou que Sião é o reino dos céus. Ela até aceitou. Mas ela não aceita a pérola. Ela não aceita a raiz disso tudo. Ela não aceita o dono do reino que ela quer entrar. Não há raiz. Ela quer entrar em Sião, mas ela não quer entrar pela raiz que é Yahushua. Ela não aceita Yahushua. E vamos ver se é isso mesmo. Olha aqui, ó. De novo, verso 20, explicando o verso 5. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Reino dos céus é Sião, que bom, que legal! Mas ela não aceita Yahushua. Ela não aceita Yahushua. Olha aqui, ó. Olha o que diz. Mas não tem raiz, verso 21, em si mesmo. Isto é de pouca duração. Isto é, de pouca duração. O nome Jesus é de pouca duração, porque ele só te prega até o reino dos céus. Pode ver. Você vai numa igreja evangélica ouvir essa parábola, em nome de Jesus, você só entende até o reino dos céus, você não entende além do reino dos céus. Você nem ouve a palavra Sião nessas pregações. E é de pouca duração. Você vê um monte de evangélico que está empurrando com a barriga uma igreja evangélica que ele só vai porque ele tem medo de perder a salvação e ir para o inferno. Tudo que está dentro dele é baseado na cultura do medo, não é na cultura da alegria. Porque, veja, a alegria que ele estava tendo do reino, a salvação, estando dentro de uma igreja evangélica, tem pouca duração. Uma hora ele está feliz porque o pastor fez uma grande pregação. Daqui a pouco ele está triste, porque embora ele ouviu uma boa pregação, mas as coisas na sua casa não estão muito bem. Sua vida financeira não está legal. Então, veja, ele a recebe com alegria, mas é de pouca duração, porque dentro dele não tem o quê? O que sustenta essa alegria dele entrar em Sião, que é a porta. Ele tem que entrar pela porta. O Salvador disse lá no livro de João 10, eu sou a porta. Como ele não tem essa raiz nele, como ele não aceita Yahushua, então a sua alegria é de pouca duração. Porque o dia a dia vai tirando essa alegria dele. Olha aqui, ó. Chegada a angústia, leia comigo aí, irmãos.
chegada a angústia, a pessoa fica angustiada, porque ela quer o reino dos céus, ela quer Sião, mas só que não há raiz nela, porque ela não tem o dom de Sião, ela não aceita, nem que existe um Salvador. É aquelas que estão na lei de Moisés ainda, é aquelas que estão guardando o sábado gregoriano, é aquelas que estão dentro das dominações evangélicas, é aqueles que são os hinduístas, que estão que amam a maçonaria, tem até dicionário maçônico para provar que tudo que nós falamos é mentira. Eles não querem Yahushua, prega contra Yahushua o tempo todo, tá um ódio contra esse nome Yahushua tão grande, que até os que estão dizendo que esse nome é mentiroso estão com dúvida já. Que como pode um nome tão mentiroso fazer tanto barulho sem o recurso do sistema religioso? Veja aqui, ó. Chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Então aí o cara faz, por exemplo, um vídeo assim, ó. Ele faz um vídeo assim, ó. O tetragrama é do diabo, porque aqui no dicionário da maçonaria, porque aqui no livro dos hindus, porque aqui na Rosa Cruz está dizendo que o tetragrama, que Yahoo é 666, porque você aí faz um cálculo fajuto lá. Olha só, então, ela se escandaliza. E eu vejo isso quando começam a me mandar esses vídeos para mim. Irmão Edinho, o que você acha? Meu irmão, me perdoe. Você que está dizendo que tem a Ruxa, que está no reino, e fica me mandando essas porcarias do reino do diabo, que nós vamos já ver já na segunda parábola, eu não vou te responder mais não. Porque para mim, ou você tá ou não tá. A pessoa que fica me mandando essas coisas, irmãzinha, fizeram um vídeo aqui, o cara xinga, o cara dá um monte de fala mal dos outros, fofocaiada. E faz um vídeo com fontes maçônicas para desmascarar. Meu irmão, o maior inimigo do Criador é o diabo. E quando o diabo vier, quando a besta vier, ela não vai só falar que o tetragrama, que o nome Arro, ela não vai só falar mal do nome, não. Ela vai se assentar no templo, se fazendo passar pelo Criador, dizendo ser o Criador e se fazendo parecer ser o Criador. Não é só o nome que ele vai usar, como você está vendo nesses vídeos que vocês estão me mandando. O problema é que o povo quer ouvir dois reinos, e nós já vamos falar disso daqui a pouco. Já, já. Nós já estamos acabando aqui. Tem o terceiro grupo. Esse terceiro grupo, eu acho o mais perigoso. Mateus 13, 22. E a Ruxa vai explicar a terceira parte da parábola que ele falou para a multidão no livro de Mateus 13, 7. Então, o livro de Mateus 13, 22 explica a parábola de Mateus 13, 7. Aquela que nós lemos algum tempo atrás e a multidão só ouviu e foi embora. E o discípulo não entendeu bulufas. Agora eles vão entender. Porque aqui no Mateus 13, 22, Salvador vai apresentar um terceiro grupo. E olha o terceiro grupo como é que é. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Ele ouve a palavra. Eu quero ouvir a palavra. Eu quero. Ele está sempre na Bíblia, está sempre indo lá. Legal, beleza, ele ouve a palavra, ele ouve. Não tem problema para ele ouvir a palavra. Ele crê na Escritura. Ele não joga a Bíblia fora. Ele crê em tudo que está na Escritura e sabe que ela foi corrompida, ele sabe o que ele pode ali acreditar, o que não pode, os nomes, por exemplo, as epígrafes, ele sabe que capítulos e versículos foi colocado ali para poder justamente você não ler todo o capítulo, então ele já tem uma noção da palavra. Mas por que eu acho essa pessoa mais perigosa? Você já vai saber no próprio versículo que vai estar te falando aqui no capítulo. Vamos ver? Por que essa aí é a mais perigosa? Vamos ver aqui, ó. O que foi semeado entre espinhos, Mateus 13, 22, é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo
e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ele fica infrutífero. Eu vou ler de novo, porque eu acho que deu uma travada aí. Eu senti aqui, ó. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Eu posso encaixar um grupo aqui, se você quiser, os evangélicos. Eles estão sempre com a Bíblia debaixo do braço, como eu também estava quando era evangélico. Estão sempre com a Bíblia debaixo do braço, eles creem nela 100%. Mas a Escritura está dizendo que a sedução das riquezas, que é o que os pastores pregam em cima do palanque chamado altar, ele seduz o povo a ficar rico, a ser cabeça. Porque se você não tiver a bela casa, se você não for um empresário, se você não conseguir ser um chefe, se você não conseguir aquele apartamento, aquela casa com piscina, com 2 carros na garagem e o melhor carro, você não é homem de Deus. Porque homem de Deus tem que conquistar. Realmente, em parte, esses líderes não estão errados. O povo tem que almejar a conquista. Mas não é a conquista nesse mundo, nesse reino, mas no reino dos céus. É lá que nós temos que estar com o nosso coração, porque onde tiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Se o seu tesouro estiver nesse reino, esse reino que passa rápido, se o seu coração estiver nesse reino, que eu até escrevi aqui, ó, para não esquecer, que é o reino temporal, essa vida temporal. Então, a pessoa está encaixada aqui. Ela lê a Bíblia. E ela fica perguntando, não sei porque eu leio tanta Bíblia e não consigo um emprego abençoado. Eu não sei porque eu leio tanta Bíblia e eu não consigo ser um gerente, um supervisor, um diretor. Eu não sei porque eu leio tanta Bíblia e meu marido, ele está assim comigo, minha esposa está fora de casa. Eu não sei porque eu leio tanta Bíblia e eu tenho meu filho nas drogas. O meu filho está no erro, a minha filha não me obedece. Eu não sei porque eu leio tanta Bíblia e minha vida está uma pindaíba só, minha vida está um saco, eu não aguento mais. A pessoa grita, ela não aguenta, ela não aceita, ela não entende. Por quê? Porque a Bíblia informa ela do reino dos céus, mas ela não consegue compreender o que é o reino dos céus. Não chega para ela a informação que o reino dos céus é Sião. E por essa falta de informação, ela não consegue compreender, e não compreendendo, ela associa o passaporte para o reino dos céus com a conquista desse mundo. Ela associa ser ela uma pessoa de Deus, que é assim que o evangélico fala, esse é o homem de Deus. Porque olha o que ele tem. Então vamos acabar de ler aqui. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. Ela é uma coisa na igreja dela e ela é outra coisa dentro de casa. Até o irmão Edinho, eu me incluo também. Eu podia estar aqui falando para você de Arrucho, fazendo esse estudo lindo e maravilhoso. Se é uma coisa na tela desse computador que você está vendo, se é o irmão Edinho abençoado, oh, irmão abençoado, ei, irmão Edinho abençoado, mas dentro de casa com a minha esposa, se é a mesma coisa que eu era um tempo atrás, dando péssimo testemunho para meu filho, os meus vizinhos me odeiam porque eu sou cri-cri aqui. Então eu poderia estar passando para você uma péssima imagem, quer dizer, uma boa imagem, mas fora da internet, desligando o computador, esse irmão Edinho aqui é outro irmão Edinho. Não tem respeito por nenhuma mulher, não tem respeito pelos homens, não tem respeito pelas pessoas.
Eu seria um outro, é um agressivo, é violento, como eu era um tempo atrás, de poder entender isso. Quando eu entendi que Sião é o reino dos céus, que me caiu a ficha, de que eu estava sendo hipócrita, até com Yahushua. E eu falei, poxa, eu tenho que mudar esse meu lado. Eu tenho que mudar esse irmão Edinho. Eu tenho que mudar tudo. Eu tenho que tirar tudo que é imundo que está em mim ainda. Porque a Escritura diz que o imundo não herdará o reino dos céus. Em vez de a gente ficar procurando imundície nos outros, a gente tem que procurar em nós. Então veja que interessante, ó. É muito forte essa palavra aqui. E tem a quarta pessoa. A quarta pessoa. E essa é o que eu almejo muito que eu e você estejamos encaixados. E vai ter uma revelação forte aqui agora, que nós não vimos no reino dos céus. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Quer pegar teu caderno e anotar uma coisa muito legal? Dessas duas passagens? Quer anotar? Então, anota aí. Qual é a semelhança dos 4 grupos? Escreve aí, você vai achar interessante isso. E quando você ler de novo, você vai ficar maravilhado. Qual é a semelhança dos 4 grupos? Dá um espaço embaixo e coloca assim. Qual é a diferença que existe entre os 4 grupos? Você coloca qual é a semelhança. Aí nós vamos botar do lado qual é. Deixa o espaço. E embaixo você coloca qual é a diferença dos 4 grupos. Existe algo semelhante entre os 4 e existe algo diferente entre os 4. Vamos ver qual é a semelhança. Não precisa nem ler mais nada aqui. Você mesmo depois lê, você vai concluir. O que eu colocar aí, você vai analisar. A semelhança entre os 4 grupos que houve, a semelhança entre os 4 grupos é que os 4 grupos, eles ouvem. Coloca do lado aí. A semelhança dos 4 grupos é que eles ouvem. Eles ouvem. Todos os 4 ouviram. Pode ler depois, você vai ver um por um. Que todos eles ouviram. Mas cada um recebeu de uma maneira diferente, né? Mas os 4 ouviram. Os 4 ouviram. Embaixo. Qual é a diferença dos 4? É que 3 grupos ouviram, quer dizer, os 4 grupos ouviram, olha a diferença. Mas a diferença está no verso 23, irmão. Os 4 grupos ouviram, mas um grupo só compreendeu. Vamos ver aqui se é verdade? Mas o que foi semeado, verso 23, em boa terra, é o que ouve a palavra e compreende. Olha que coisa linda, coisa que a gente não chegava na igreja evangélica, coisa que seu pastor nunca vai pregar, nem na televisão, nem no templo, nem no Maracanãzinho, porque ele não tem a compreensão disso. Porque o nosso Criador que nos faz compreender não habita em templo feito por mão de homens. Você não pode estar querendo entender coisas do reino dos céus dentro da dominação evangélica que você está. Olha a diferença. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Se você ainda não se maravilhou com o que foi mostrado aqui, você vai se maravilhar com o que vai ser mostrado agora, na frente, com a segunda parábola. Então, não adianta só a pessoa ouvir. Ela tem que ouvir e compreender sobre as coisas do reino do céu. Porque se ela só ouvir e não compreender, ela vai se tornar uma inimiga do reino dos céus. Ela vai começar a pregar contra o reino dos céus. Ela vai começar a fazer trabalhos contra Sião.
E é essa pessoa que faz o trabalho contra o reino dos céus, contra Sião, é essa pessoa que está revelada na próxima parábola que nós vamos tratar com você agora. Mas, para que você possa pegar esse vídeo e você possa aproveitar o que foi dito aqui e você mesmo avançar no entendimento, esse hangout aqui nós vamos fechar. Porque esse hangout aqui nós tratamos da parábola do semeador. Para que ele seja uma fonte de pesquisa para você, para que você possa também ajudar outras pessoas, nós vamos fechar esse hangout aqui agora, que teve uma duração de 51 minutos. Senão ele vai ficar muito grande, vai ficar até difícil de você focar. E vamos abrir um segundo hangout agora. E esse segundo hangout que nós vamos abrir, nós vamos botar o link lá no meu Facebook, no Irmão Edinho. Você vai fazer como você fez. Nós vamos deixar lá para você o segundo próximo hangout, que vai falar de uma outra parábola, que está linkada também em Mateus 13, e que tem tudo a ver com essa, mas que vai te revelar coisas extraordinárias. Você vai dizer assim, Moedinho, eu perdi minha manhã. Porque a Escritura diz, todo aquele que perde, ele recebe. Todo aquele que perder a sua vida, ele vai ganhar ela. Você está perdendo parte da sua manhã nesse reino temporal, mas você vai ganhar tudo isso no reino eterno. Então, até o próximo hangout, que eu já vou abrir já. Vou só fechar isso aqui, para ficar como um arquivo de pesquisa para você no YouTube, no canal Últimos Dias ao vivo, e já eu já abro o segundo. E quando eu abrir o segundo agora, eu vou abrir agora, eu já vou colocar agora lá no Facebook para você. Então, até daqui a pouquinho. Não sai daí, não.